O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontraram, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, era um dos 12. Não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo na marca dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditareis. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui, olha as minhas mãos, estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Jesus, eu confio em vós. Cantemos. Jesus, Eu confio em vós. 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 Filhos, 8ª festa da misericórdia, celebrada pela obra Evangelizar, e neste santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas. É tempo pascal. Do lado está a imagem de Jesus ressuscitado, com as chagas. Aqui está Jesus misericordioso, o quadro que foi descrito a Santa Faustina Kowalska, o ressuscitado. E mais do que nunca neste tempo de pandemia, meus irmãos, nesses tempos difíceis, como é importante rezar o que o próprio Jesus pediu a Santa Faustina: escreva embaixo do meu quadro
Jesus, eu confio em vós. Diga, Jesus, eu confio em vós. Um ato de confiança, um ato de fé, crer no ressuscitado. Há muitos elementos, e sendo o Domingo da Misericórdia, pela TV Evangelizar, Rádio Evangelizar, pelo YouTube, teremos muitos momentos de pregação. Inclusive é o dia que vai também se dar comunhão, porque é dia da misericórdia, e todos que quiserem de Curitiba, região metropolitana, poderão passar e receber a hóstia santa neste domingo. Mas também, de modo particular, a partir das 3 eu vou desenvolver 3, o terço da misericórdia, pregação, adoração e missa. Outros aspectos desta festa. Mas nesta missa, quero enfatizar alguns pontos, mas todos voltados num só propósito, que a humanidade, que nós possamos dizer: Jesus, eu confio em vós. Repita a palavra: Jesus, eu confio em vós. O Evangelho começa por São João e conta a história de 2 primeiros dias da semana. E eu dizia, esse primeiro dia da semana, que pena que nós chamamos final de semana. Final de semana é sábado, domingo é o primeiro dia de missa. E João, que escreve o seu evangelho lá pelo ano 95, depois da morte de Cristo, ele sabe o que é a reunião dos fiéis no domingo, como nós, e como a igreja celebra. Eles celebravam em casa, e que bonito ouvir, casa de Nossa Senhora rezava a missa. Na casa de João Marcos, do cenáculo, rezavam a missa. E lá estavam em 2 celebrações dominicais. Na primeira, ao anoitecer daquele dia, que dia? Da ressurreição, da Páscoa. Já era final do dia. Eles estavam com medo. Lembre, medo porque eles estavam atemorizados, a violência dos soldados, a ira dos sumos sacerdotes, o Cristo padecente, tudo ainda era muito forte neles. Eles trancaram as portas. Detalhes que João não deixa passar. Às vezes, meus irmãos, nós temos medo, mas mesmo com medo, Deus nos chama à Eucaristia. Mesmo com receio, Deus nos chama à experiência do ressuscitado, a dizer: eu confio em vós, Jesus, nada vai me derrotar, cairão 1000 à minha direita, 10.000 à minha esquerda, eu não serei atingido, eu confio em vós. Venha Covid, vai Covid, eu confio em vós. Jesus entra, e que linda saudação, pôs-se no meio. Quantas vezes na missa, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Sim, Jesus está aqui, e Ele está aqui agora. Olha para o lado, Jesus está ali, olha para o teu lado, o Senhor está no meio de nós. A celebração é isso. Por isso que torna-se um pequeno lugar do céu. Mas estando no nosso meio, Jesus diz: a paz esteja convosco. Não é por acaso que a missa começa assim, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, eu começo a missa toda, 26 anos rezando missa. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e o Espírito Santo estejam com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Então espero que essa paz, que Jesus repete tantas vezes, possa pacificar nosso coração, possa dissipar nossos medos. Essa paz possa de fato
inundar a nossa vida, e cheios de paz, quando a missa termina, iremos para casa, confiantes no Senhor e cheios de paz. É isso que o mundo mais está precisando. É impressionante, eles se alegraram. Medo, alegria. Quem confia no Senhor, se alegra no Senhor. Quem confia no Senhor não está imune de problemas, não está imune de pegar Covid. Não, acredite, meus irmãos, não está imune de um desemprego, debilidades, mas a alegria, ela permanece, e a alegria fruto da confiança. Consegue compreender isso? Essa confiança no Senhor nos dá alegria, serenidade. É impressionante que nosso Senhor, João diz, naquele dia, para que a paz ficasse, recebam o Espírito Santo. Para solidificar a paz, o Senhor sopra o Espírito Santo. Recebam o Espírito Santo. Veja, nós nesse tempo pascal, vivemos sob o impulso do Espírito. Esta é a primeira parte do Evangelho. Segunda parte do Evangelho acontece num outro domingo, de novo reforçando. E olha, digo para vocês, o dia que, tudo bem, estamos na pandemia, número limitado, mas hoje tem Eucaristia para todos. Mas é um número difícil, lockdown ainda em alguns lugares. Mas no cotidiano, não perca uma missa por nada. Não gazeie missa. Porque às vezes, gazeando a missa, nós vamos ser um Tomé. Coitado de Tomé. Não creio que Tomé tenha sido tão turrão. João o escolheu para ser um modelo de toda a resistência a crer no ressuscitado. Mas ora, lembremos na semana da Páscoa, eu preguei todos os dias, quanta dificuldade os discípulos tiveram, Maria Madalena, as tias de Jesus, Pedro, João, todos tinham dificuldade para entender a ressurreição. Mas João escolhe Tomé. E aqui, meus irmãos, o sinal do ressuscitado, a prova da sua ressurreição. Mas aos outros, ele mostrou as chagas. Tomé diz, eu quero ver também. É lícito esse pedido. Eu digo que nós, da devoção de Jesus das Santas Chagas, quem tem devoção de Jesus das Santas Chagas? Levante a mão, diga eu. Então nós estamos no tempo pascal. Eu gosto de pensar que a devoção de Jesus das Santas Chagas nasce na Semana Santa, cresce na ressurreição, na semana 8ª da Páscoa, os sinais do Cristo, presente em nosso meio. E Jesus, Tomé, é importante para você tocar, toque meu filho. Não toque só nas minhas mãos, coloca o dedo na minha chaga. Mas o que eu quero, Tomé, é que você não seja incrédulo, mas fiel. Se tem algo que nosso Senhor quer mandar seu Espírito, quer que a paz esteja, se mostra nas suas santas chagas benditas, é para que não sejamos incrédulos. O Senhor está vivo, o Senhor está conosco, Ele ressuscitou, e por isso eu confio em vós. Repita, Jesus, eu confio em vós. Eu confio na vossa misericórdia. Foi essa misericórdia. A misericórdia de Jesus de aparecer aos apóstolos, aos discípulos de Emaús. A misericórdia de Jesus de se deixar tocar por 2 mulheres, que não é dito o nome, que o tocou nos pés e viu a chaga. A misericórdia de Jesus que apresenta-se a Tomé e se apresenta a todos nós. Toque, mas tenha fé. Tenha fé.
Mas é verdade que Tomé tocou. Mas no final, Jesus fala para todos nós, ainda sobre Tomé, a profissão de Tomé: meu Senhor e meu Deus. É impressionante que quando João escreve, eu disse ano 95, Domiciano foi um dos imperadores de Roma que espalhou suas estátuas por todo o império. Embaixo da estátua estava: meu Senhor Domiciano, salve. Quando Tomé professa isso e João lembra, é para dizer para todas as comunidades: não é Domiciano seu Senhor. Começaram as matanças. Não tenham medo de morrer, se acreditarem no Senhor. O teu Senhor é Jesus. Talvez nós precisamos entender esse contexto para repetir no meio de tantas dificuldades hoje: meu Senhor e meu Deus, meu único Senhor, minha única resposta, minha única força. Eu confio em vós, confio na misericórdia, confio no amor, confio no seu poder, confio. Mas Jesus fala para Tomé para lembrar a todos os tempos. Nós, eu e você, não tivemos a oportunidade de tocar as chagas de Jesus. Nós poderíamos dizer: bendito aquele que tocou, e o Senhor vai dizer: bendito aquele que creu sem tocar. É a nossa geração, que nós somos chamados a crer sem o vê-lo, sem poder tocar e colocar o dedo. Aí você vai dizer: mas isso não é suficiente. É, meu filho, é suficiente. A primeira leitura mostra um outro sinal do ressuscitado. A primeira leitura mostra exatamente aqueles que não conheceram Jesus, que não conheceram às vezes os apóstolos, mas era uma só alma, um só coração. E por terem feito a experiência, eles tiveram a vida transformada. Então bem-aventurados aqueles que creram sem ver. A primeira leitura já teve comunidades que viveu assim. E nós somos estimulados a viver assim. Se é verdade, Jesus, eu confio em vós. Se é verdade que confiamos na misericórdia, nós temos que ter uma vida, um posicionamento um tanto diferente do que vivemos. De que forma? É bem claro. Diz a primeira leitura: eles eram estimados por todos. Ninguém passava necessidade. Então eu te digo, como nós cristãos nos posicionamos diante dos necessitados? Porque quem encontrou Jesus, não que vai vender tudo e vai viver como andarilho, mas os bens materiais não o dominam. Os bens materiais não é o que manda na sua cabeça. Tem, pode até ter, mas vive como se não tivesse. É essa a diferença. Isso é um sinal do ressuscitado. Já o viveram e nós somos chamados a viver assim. Por isso, não havia necessidade. Quem possuía a terra, a casa, vendia, levava o dinheiro, colocava aos pés dos apóstolos, depois era distribuído conforme a necessidade de cada um. Aqui mostra já uma comunidade que, sem ter visto Jesus, sem ter colocado o dedo nas chagas de Jesus, viveu desta forma. Pergunto: e nós? O que diria o Senhor de nós cristãos no dia de hoje? É claro que nesse momento nos bate um peso, porque estamos muito longe
do que o Senhor pede. Na vida pessoal, na família e até nossas comunidades cristãs. Estão muito voltadas para serem autorreferência de si mesmo. Nós estamos muito voltados, até damos uma esmola, mas essa esmola, ninguém questione os meus direitos. Eu dou quando quero, quando me sobra. Não era assim. E não é para ser assim. É por isso que nós contamos com a misericórdia. A misericórdia de Deus já estava desde a criação. A misericórdia de Deus, e eu comecei a homilia falando, evidenciada na paixão, morte e ressurreição, mas mais evidenciada foi pelo Papa São João Paulo II, quando estipula hoje, segundo domingo da Páscoa, quando o Tomé toca, estipula o domingo da misericórdia. Para quê? Para que nós não nos sintamos perdidos, descrentes. A igreja que não viveu contemporâneo a Jesus, que não teve como Tomé a oportunidade de tocar nos dedos, no lado de Jesus, para que nós nos sintamos fortalecidos, que Deus é maior que os nossos pecados. É claro que Jesus se valeu de uma religiosa que teve uma vida brevíssima, morreu com 33 anos, mas que foi encarregada de lembrar o que talvez estava não esquecido, mas estava um tanto desvalorizado. Deus é misericordioso. E quando Jesus, o seu grande feito, pediu que fosse pintado o quadro, ele já começa pedindo uma festa da misericórdia, dizendo: eu quero essa festa da misericórdia, que sai das minhas entranhas, das entranhas de Deus. Você tem noção que é isso? Das entranhas de Deus saiu o mundo criado, das entranhas de Deus saiu a remissão da humanidade, das entranhas de Deus saiu Jesus ressuscitado. E ele diz que hoje é o dia que das suas entranhas sai misericórdia e perdão, a ponto de dizer, e aqui, meus irmãos, porque eu enfatizo tanto essa festa, enfatizo tanto esse momento, já o 8º ano que fazemos, repito, se não fosse pandemia, caravanas e caravanas, procissão luminosa, mas enfatizo, porque nosso Senhor disse: eu quero que as almas clamem a minha misericórdia, eu quero que os Tomés incrédulos clamem, eu quero que as comunidades que não conseguem viver como está escrito nos Atos dos Apóstolos, peçam a minha misericórdia, que as pessoas mais pecadores, e se os pecados são escarlate, quer dizer, vermelhos, hão de se tornar brancos como a neve. Então nessa misericórdia todos nos incluímos. Medo, portas fechadas, incrédulos, pecadores, todos nós nos encaixamos. E ele continua a insistir nessa festa da misericórdia. Então hoje, todos nós temos os nossos porões, todos temos, todos nós temos os nossos pecados, todos nós temos os nossos medos, nós temos as nossas gavetas bagunçadas da nossa história. Hoje é dia de pedir: Senhor, lance a tua misericórdia lá, no mais podre da minha vida, no mais frágil da minha existência, naquilo que eu me envergonho de mim, eu mostro com humildade, Senhor, para que a tua misericórdia lave e purifique.
então seremos bem-aventurados, alcançados pela misericórdia e pela força do ressuscitado.